Primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo é o de número 5, verso de número 1 em diante. Já meditamos um pouco do verso de número 1 até o verso de número 9, e hoje nós vamos concluir esta carta com a graça de nosso Deus. E semana que vem iniciaremos o nosso estudo no Evangelho de João. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra de Deus ao seu e ao meu coração. Portanto, apelo para que os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém, e também como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá em firme alicerce. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi, resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações. E também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém? Vamos orar? Curve a tua fronte. Gratos somos, eternamente gratos somos, Pai, por este teu amor, por este amor derramado em nossos corações mediante a ação do teu Espírito. Gratos somos, ó Cristo, pelo teu sacrifício vicário, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Também gratos somos, Espírito Santo, por abrir as nossas mentes e nos convencer destas verdades que estão diante de nós. Gratos somos, ó Deus triuno, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. E mais uma vez pedimos que, assim como o Senhor sempre tem feito em nosso meio, que o Senhor venha falar aos nossos corações, confrontando-nos, encorajando-nos, consolando-nos, exortando-nos, guiando-nos e ensinando-nos a sermos mais parecidos com Cristo, nosso Senhor.
Portanto, pedimos, ó Deus, que o Senhor, na pessoa do Teu Espírito, aplique em nossas vidas estas verdades. E que tudo aquilo que é necessário em nós, que tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser acrescido em nossas vidas, nós pedimos que assim seja feito, pelo poder da Tua palavra em nossas vidas hoje à noite. Nos colocamos à Tua disposição, Espírito Santo. Traz luz à nossa mente, para que então venhamos compreender toda a Tua palavra, para que o nosso viver seja mais parecido com Cristo Jesus. Assim oramos, porque assim sendo, glorificaremos ao Pai que está nos céus. No nome de Cristo oramos, te agradecendo, Pai. Amém. Semana passada nós demos a introdução, ou introduzimos o capítulo de número 5, e já partindo agora para o final, nós falamos um pouco sobre os deveres do pastorado, ou os deveres que o apóstolo Pedro apresenta, que todo pastor, que todo presbítero, que todo ancião deve ter. E hoje pela manhã, mais um pouquinho eu apanhei, né? Mais uma vez a aula foi sobre os deveres do pastor. E toda a igreja, amém, amém. E no final, e ainda bem que todos oraram para o seu pastor. E a semana passada falamos também um pouco sobre os deveres do pastor, do pastorado, como deve ser o pastor, como deve ser o seu pastorado. Não deve ser feito por obrigação, mas deve ser feito como alguém que tem prazer em fazer, né, em trabalhar, em servir a igreja. Também não deve ser como alguém que tem no seu coração ou é movido por ganância. Não existe no seu coração algo chamado ganância. Não deve ser como alguém ganancioso liderando a igreja, mas sim alguém que serve e cuida do rebanho como Deus assim deseja, como alguém que faz porque quer servir a Deus, servir ao próximo, agradar a Deus e fazer o nome de Deus glorificado. Também não deve ser alguém que domina sobre o rebanho, mas alguém que com o exemplo ensina o rebanho. Alguém que inspira o rebanho a ser fiel a Deus, porque o pastor é fiel a Deus. Alguém que inspira o rebanho a praticar a palavra de Deus, porque o líder, o pastor, vive, não apenas prega, mas vive o que prega. Que Deus me ajude, que Deus tenha misericórdia de mim e que eu possa ser esse pastor que Pedro pede para que a igreja, estas igrejas, ou dessas 5 províncias romanas, tenham, né? Que eu possa ser assim, olhando para essa instrução e conselho do apóstolo Pedro. Mas também nós vimos um conselho que o apóstolo Pedro dá aos jovens, dizendo aos jovens para que eles se sujeitem aos mais velhos, se sujeitem aos anciãos da igreja, aqueles que têm um conhecimento maior, aqueles que podem transferir a eles princípios para que então eles possam viver a vida de acordo com a vontade de Deus, que eles vivam a vida direcionados, guiados por estes princípios ensinados pelos anciãos, para que então eles, aqui no contexto em que o apóstolo Pedro escreve, para que eles possam enfrentar as perseguições de forma que Deus seja glorificado. Que eles não se tornem ou não pensem que recebendo agora o evangelho, eles podem viver ou podem ter reações como eles querem e desejam. Mas que esses jovens, com as suas forças, com a sua juventude, eles possam sim ter reações que antes de tudo, de qualquer coisa, glorifiquem a Deus. Também nós vimos que cada cristão deve sim ser cristãos que se ajudam mutuamente, que são humildes a ponto de se sujeitarem uns aos outros, auxiliando uns aos outros. É exatamente isso que ele pede para que os irmãos façam, que cada um deles possam se submeter e ao mesmo tempo serem humildes, sejam humildes uns para com os outros, não serem arrogantes, não ser pessoas que veem os outros em uma escala menor,
não ter uma autoestima de si mesmo em relação aos outros, mas sim entender que em todo tempo, em todo momento, são todos iguais diante de Deus. Não há maioral, não há menor, não há aqueles que, porque estou exercendo um cargo na igreja, então eu sou melhor do que o outro. Não, todos são iguais. Todos diante de Deus têm o mesmo Deus, estão diante desse mesmo Deus, e então não tem o porquê se orgulharem disso. Sejam humildes, uns para com os outros. Mas também o apóstolo Pedro ensinou-nos que nós, como igreja, devemos sim estar alertas. Mais uma vez ele pede aquilo que ele já ensinou capítulos atrás. Estejam alertas, estejam atentos. E ele explica por que nós devemos estar alerta. Porque o diabo, o nosso verdadeiro inimigo, ele está ao redor. E ele está procurando alguém com que ele possa agarrar com suas presas e devorar. Então o apóstolo nos ensina quem é o verdadeiro inimigo da igreja. Quem é que está por trás ou por detrás da perseguição que está se desencadeando? Ele está apresentando quem é que está por trás daqueles que estão os entregando ou daqueles que estão os insultando. Pedro está dizendo, vocês não podem lutar contra a carne. Ou seja, a nossa luta, como o apóstolo Paulo ensina, não é contra a carne ou o sangue, mas é contra principados e potestades. Pedro, ele afirma isso. E ele diz, ele apresentando e dizendo quem é o verdadeiro inimigo da igreja. E nós, por último, vimos que não apenas o apóstolo Pedro, ele diz que o diabo é o nosso inimigo, que está procurando nos devorar, na realidade está procurando devorar aquilo que nos é precioso, ou seja, a nossa fé. Ficou bem claro que o diabo ele não quer destruir você, ele quer destruir a sua fé. Então ele fará tudo o que é possível para que você seja destruído em sua fé, em sua devoção para com Deus. Por isso que ele diz assim, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. E nós aprendemos como é que nós devemos, ou como é que nós conseguimos permanecer firmes na fé. Ouvindo a palavra, praticando a palavra, se alimentando da palavra todos os dias. Pois assim nós teremos uma fé fortalecida e ao mesmo tempo poderemos resistir-lhe. E agora o apóstolo Pedro, já concluindo a sua carta, verso 10 em diante, ele vai dar uma palavra agora, mais uma palavra aos irmãos que sofrem. Porque toda a sua carta, ela foi escrita na intenção de animar, consolar os irmãos que estavam enfrentando uma perseguição em massa. Então Pedro ele vai apresentar aos irmãos quem é que está com eles, quem é que está os auxiliando, quem é que está caminhando com eles. Pedro vai ensinar os irmãos, apresentar aos irmãos o Deus que ele desde o começo da sua carta ele vem falando que este Deus é um Deus que não os abandona. Pedro mais uma vez ele afirma isso. Verso 10, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Pedro ele vai apresentar uma característica deste Deus nesse verso. E ele apresenta este Deus dizendo que este Deus é um Deus gracioso. Ele é quem concede graça para suportarmos e aguentarmos firme. O Deus de toda graça. Pedro está dizendo, irmãos, o Deus que os salvou, o Deus que os chamou para perto, o Deus que os elegeu, o Deus que está trabalhando em vocês,
O Deus que chamou vocês para perto é um Deus gracioso. E este Deus gracioso, Ele fornece graça o suficiente para que vocês possam suportar, aguentar firmes diante das tribulações, diante das perseguições, diante das turbulências da vida. Olhando para o sofrimento desses irmãos, olhando para o contexto para quem Pedro escreve, talvez surja uma pergunta a nós. Diante deste sofrimento, diante da morte de alguns, diante da dor excruciante de alguns, diante da dor excruciante de um pai vendo seus filhos sendo tirados dos seus braços e mortos ao fio da espada romana, sempre surge a pergunta a nós, como é possível aguentar firme? Como é possível, como foi possível a esses irmãos aguentar firmes diante de tanta perseguição, diante de tanta afronta? A resposta só pode ser dita, ou só pode ser vista neste verso, pois o apóstolo deixa claro, a resposta é uma só é possível mediante a graça concedida por parte de um Deus que caminha lado a lado em meio aos sofrimentos. Como é possível, Pedro? Como é possível enfrentar esses sofrimentos e ainda por cima ouvir o seu conselho aonde você diz que é para nos alegrarmos em meio aos sofrimentos? Como é possível aguentarmos firmes diante de tanta turbulência? Pedro vai dizer, é possível sim, porque o Deus que está com vocês é um Deus que é gracioso. E o Deus de toda graça, Ele há de fornecer a vocês graça suficiente para que vocês consigam suportar, para que vocês consigam aguentar. A mesma ideia que Pedro apresenta aqui é a ideia que Paulo apresenta lá em 2 Coríntios, capítulo de número 8. Aonde Paulo apresenta os irmãos da Macedônia, aonde ele diz que os irmãos da Macedônia, mesmo em meio às suas pobrezas, eles contribuíram acima das suas posses, além daquilo que eles podiam, eles fizeram um esforço, porque eles não queriam deixar de ter o privilégio de contribuir para com os irmãos. E a pergunta que fica é, como foi possível esses irmãos contribuírem acima das suas posses? Paulo vai falar, é porque Deus concedeu graça a eles. Como é possível, Pedro, aguentar firme diante das tribulações? Como é possível, Pedro, aguentar firme diante das perseguições? Como é possível, Pedro, aguentar quando a igreja está sendo muitos martirizados? Como é possível, Pedro? Só é possível mediante a graça de Deus. A graça de Deus. Esse Deus que nos concedeu graça, uma graça maior de estarmos em Cristo, é quem nos concede graça na medida para suportarmos os sofrimentos diários. Pedro está dizendo, vocês já encontraram uma graça sem medida, que é a graça do chamado de vocês para estarem em Cristo Jesus, pois ele continua, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Ele já foi gracioso com vocês, a ponto de arrancar vocês de um mundo de trevas, arrancar vocês do pecado aonde vocês estavam, e transportou vocês para o reino do seu Filho amado Jesus. Esta graça já é suficiente para fazer com que vocês aguentem firme. Mas não apenas isso, este Deus concedeu graça a vocês de estarem em Cristo Jesus, mas este Deus também é gracioso para fazer com que vocês tenham graça suficiente para vocês suportarem os sofrimentos. Pois ele continua, pois depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará.
os confirmará e os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Esse Deus nos concedeu a graça de estarmos em Cristo, mas também é o Deus que nos concede graça na medida para suportarmos os sofrimentos. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, vai falar: não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. E ele vai dizer, ele coloca: e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Aí você diz: mas Luciano, esses irmãos não estavam sendo tentados, esses irmãos estavam sendo perseguidos. Se você olhar um pouquinho acima, Pedro está dizendo: o diabo é o inimigo de vocês, e o diabo, inimigo de vocês, vai tentar fazer com que vocês percam a esperança, percam a fé em Deus. Ou seja, o diabo vai tentar vocês por meio da tribulação, por meio da perseguição, vai tentar vocês a negar Cristo, a vocês retrocederem na fé. Então, em certo sentido, o sofrimento, as tribulações também são provações e tentações. Quantos irmãos não foram tentados a analisar e avaliar e voltaram atrás? Quantas pessoas, no meio da perseguição, negaram Cristo? Uma provação, uma tentação. Mas Paulo, ensinando aos coríntios, diz: este Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele, Deus, Ele mesmo, lhes providenciará um escape para que o possa suportar. Como é possível, pastor, enfrentar essas perseguições? Como é possível, Pedro, enfrentar essas perseguições? É possível, sabe por quê? Porque Deus, Ele há de conceder graça suficiente para que você suporte e vá até o fim. Mas Pedro, vão nos prender, Pedro, vão nos conduzir para Roma, Pedro, estão nos ameaçando de nos matar, mas Deus é gracioso, Ele há de dar a vocês graça suficiente para que vocês suportem. Assim foi com os apóstolos, assim foi com os irmãos do primeiro século, assim foi no decorrer da história da igreja, e assim é hoje. Em meio às nossas momentâneas tribulações, seremos surpreendidos por tamanha consolações da parte de Deus. Ele continua: depois de terem sofrido por pouco tempo, Ele, Deus, os restaurará, os confirmará, e os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Em meio a estas momentâneas, pois Pedro vai falar, por um pouco de tempo, por ter sofrido um pouco de tempo. Aqui você pode entender que a tribulação, a perseguição, ela pode ter durado um pouco, e de fato foi um pouco de tempo, parou, depois voltou novamente. Ou então você pode entender como sendo uma pessoa que nesta vida, com uma duração tão pequena, tão pouca, de 70, 80, 90, 100 anos. Hoje nós vimos uma irmãzinha com 104 anos e ficamos impressionados, 104 anos, mas olhando para o tempo ou para a eternidade, esses 104 anos são pouco, é um pouco de tempo. Então você pode entender das duas formas. Por um pouco de tempo você está sofrendo, ou por um período de tempo na sua vida você há de sofrer, mas Pedro está dizendo, por um pouco de tempo, Ele os restaurará.
e Ele os confirmará e os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então Pedro, em outras palavras, está dizendo, mesmo em meio às momentâneas tribulações, você pode contar sim com a graça de Deus, porque esta graça há de surpreender vocês com tamanhas consolações. E estas consolações não virá de uma outra parte a não ser do próprio Deus. E ao mesmo tempo, você será treinado para consolar a outros. Olhe para o sofrimento e enxergue o privilégio de ser consolado pelo Deus de toda consolação. O apóstolo Paulo, também ensinando a igreja de Corinto, vai falar que nós, com o consolo que somos consolados, nós podemos também consolar outros. 2 Coríntios capítulo 1, o verso é o de número 10, se não me engano, com a mesma consolação com que somos consolados. Deus não desampara a sua igreja. Deus não desampara aqueles que são seus. Deus não desampara a sua propriedade exclusiva, como Pedro ensinou. Deus há de trazer, por meio desta graça, Deus há de trazer o consolo em meio ao sofrimento. Deus há de trazer um consolo em meio ao choro. Deus há de trazer o consolo em meio às aflições, porque este Deus é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Ele não desampara a sua igreja. Pedro está dizendo, por um pouco de tempo vocês sim podem sofrer, mas aguardem a restauração deste Deus, porque a sua graça há de manifestar, e o consolo dele há de vir, e então vocês serão restaurados, então a fé de vocês será confirmada, porque vocês não abandonaram, então vocês serão aprovados, a fé de vocês confirmada, e mais, depois que vocês passarem por este período de turbulência, então vocês sairão fortalecidos, porque vocês estão sobre firme alicerce, fazendo referência ao alicerce que ele ensinou no capítulo 2. Vocês estão sobre a rocha, sobre a pedra angular, Cristo. Todos que voltam para trás, todos que abandonam, todos que negam, revelam que a sua fé não estava firmada na rocha, ou não estava firmada no fundamento, no firme fundamento, que é Cristo. Mas todos que permanecem, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio à turbulência, todos os que permanecem revelam que estão postos sobre firmes alicerces. Foram provados e aprovados. Sofreram, mas foram restaurados. Sofreram, mas saíram do sofrimento fortalecidos. Porque estão sob o firme alicerce. Então olhe para o sofrimento e enxergue o privilégio de ser consolado pelo próprio Deus de toda consolação. Não apenas experimente o privilégio de ser consolado, como também se disponha, após ter sido consolado, para consolar outros que enfrentam o mesmo tipo de tribulação na igreja de Cristo. É isso que Pedro está dizendo. Irmãos, que vocês possam sair daqui aprovados, quando enfrentarem tribulação, fortalecidos, mas que vocês usem este fortalecer para cooperar com outros irmãos que enfrentam os mesmos sofrimentos, pois é o que ele disse no verso de número 9. Pois fique sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quais são as aplicações para nós desse verso 10? Primeiro, Deus nunca nos abandonará em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas lutas neste campo de batalha. Há nele, neste Deus,
graça suficiente e inesgotável para os nossos desafios diários. Você pode confiar neste Deus. Ele não abandonou você e não abandonará você. Nele você encontra inesgotáveis e suficiente graça para os momentos de aflições no seu dia a dia. Então não se desespere. Seu Deus e o meu Deus não está roendo as unhas, desesperado com o que está acontecendo com você. Os sofrimentos que chegam até a sua vida não pegam Deus de surpresa. Os sofrimentos que se abateram sobre esses irmãos que estavam aqui, para quem Pedro escreve, esses sofrimentos não pegaram Deus de surpresa. Aliás, Deus usou esse sofrimento para fazer com que a sua igreja cresça. Então o seu Deus não está desesperado no trono. O seu Deus continua no trono, no alto e sublime trono, reinando sobre tudo e todos. Segundo, a consolação na mesma medida da sua dor no Deus de toda consolação. Nele não há poucas consolações. Não há nele consolações apenas para alguns tipos de aflições. Este Deus te assiste, mesmo em tempo de dor, no tempo de dor. Ele assiste você ao mesmo tempo que dispõe a você uma consolação na medida. Este é o Deus, não de algumas consolações, mas é o Deus de todas as consolações. Você pode perguntar, será que para esse meu sofrimento Deus tem um consolo? Sim, nele você encontra o consolo. Será que este meu sofrer que eu estou passando, individual, interno, será que eu encontro em Deus o consolo? Sim, você pode em Deus encontrar o consolo, porque este Deus é o Deus não de alguns consolos, mas é de todo o consolo. Paulo, ele se apegou a isso. Paulo, ele confiou isso. Se você ler o capítulo 1 de 2 Coríntios, você vai ver um homem que está confiante neste Deus de toda consolação. Porque ele vai relatar que ele sofreu muito. Ele vai relatar que foi perseguido. Ele vai relatar os seus sofrimentos, mas ele também relata que este Deus não o abandonou. E em todos os momentos que ele necessitou ser consolado, ele encontrou de Deus e em Deus toda a consolação necessária. Busque este Deus e encontre neste Deus o consolo para a sua alma. Você está sofrendo. Você está passando por um momento de turbulência na vida, busca este Deus, se volte a este Deus e encontre nele as consolações que você carece. Não há outro lugar aonde você encontra abundância de consolos, somente em Deus. Mas não seja egoísta após ser consolado. Além de ser consolado, você também tem o privilégio de consolar outros irmãos que passam pelas mesmas tribulações. Quantas vezes você e eu, nós somos consolados, encontramos em Deus consolo, e quando encontramos um outro irmão que está sofrendo com o mesmo tipo de sofrimento que enfrentamos e fomos consolados, nós egoisticamente fugimos, abandonamos, não auxiliamos. Da mesma forma que você é consolado pelo Deus de toda consolação, permita-se ser usado por Deus para ser ferramenta dele, nas mãos dele, para o consolo dos seus irmãos. Seja o consolo do seu irmão, seja o consolo que o seu irmão precisa. Experimente o privilégio de ser um pequeno Cristo, consolando o seu irmão que experimenta o mesmo choro que você enfrentou. O Deus Consolador, o Espírito Santo, há de conduzir você no momento, o que falar, como agir, pois será Ele
e não você, a consolar aquele que precisa. Verso de número 13. Aliás, verso de número 11. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Pedro, ele encerra essa carta apresentando aos irmãos os motivos pelo qual ele resolveu escrever essa carta. Verso de número 12. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi, resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Pedro conclui a sua carta e na sua conclusão, ele nos ensina ainda mais uma última coisa. Ele ensina que uma igreja marcada pelo Evangelho, uma igreja que é bíblica, é uma igreja que é marcada pela disposição entre seus membros em cooperar com o reino de Deus. Do verso 12 ao verso 14, ele vai falar exatamente isso. Porque Pedro, ele finaliza a sua carta apresentando algumas verdades sobre a igreja bíblica e sobre os seus cooperadores. Pedro vai falar que no reino de Deus nada se faz sozinho. No reino de Deus nada se faz sozinho, tudo é realizado com cooperação mútua. É exatamente isso que ele está falando. Verso 12. Com a ajuda de Silvano, e Silvano aqui é Silas, o mesmo Silas que estava com o apóstolo Paulo, quando ele chegou lá em Filipos, e lá ele teve que ser preso. Lembra que ele foi preso, foi jogado ali na prisão, e os dois cantavam e oravam, e teve um terremoto, Deus enviou um terremoto, e então eles foram libertos. Lembram disso? Então é o mesmo Silas. E agora esse Silas, companheiro de Paulo, agora também é companheiro de Pedro. E esse Silas, companheiro de Pedro, é quem escreve. Alguns estudiosos biblistas dizem que quem é que escreve a carta é esse Silas. Por isso que o grego é tão apurado. Por isso que o grego, a escrita, alguns falam que a carta não podia ser de Pedro, porque Pedro, sendo um galileu, não tinha tanto conhecimento do grego, pois o grego aqui é tão bem escrito, tão bem apresentado, que não poderia ser Pedro. Então Pedro aqui no final apresenta quem é que está com ele. E quem é que está com ele é Silas. E Silas é uma pessoa que conhece muito bem o grego. Então Pedro pede, ou Pedro cita, Pedro relata aquilo que quer que seja escrita, e quem escreve essa carta é Silvano, ou Silas. Então Pedro, ele apresenta na sua saudação final, dizendo, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente. Pedro está dizendo, eu, Pedro, o apóstolo de Cristo, preciso de ajuda, precisei de ajuda, e continuo precisando de ajuda. Ele quer nos ensinar uma lição, e a lição é esta: igreja não se faz sozinho, igreja se faz com cooperação mútua. Desde um cafezinho da manhã na escola bíblica, até um grande evento, onde talvez algum cantor como Paulo César Baruch, ou algum pregador como Hernandes Dias Lopes, vindo pregar, imagine, né? O dia que isso acontecer na nossa igreja, podemos convidar Paulo César Baruch, Hernandes Dias Lopes, ou Augusto Nicodemos, ou outro, para vir pregar. Um evento grande. Então, desde um cafezinho da manhã antes da escola bíblica, até um grande evento a se realizar, se faz com cooperação mútua, se faz com ajuda uns dos outros. Pastor sozinho não faz igreja, apóstolo sozinho não escreve cartas.
Ele precisa de ajuda. Desde uma simples pregação até uma mais complexa. Desde um simples preparar uma ceia, uma última ceia para o mestre, até escrever uma carta para as igrejas. Pedro está dizendo, é necessário a cooperação mútua. Porque Pedro aprendeu com Cristo. Cristo precisava de um lugar para cear, fazer a sua última ceia. E ele pede para quem? Para os seus discípulos. Vá, arruma um lugar. O lugar é tal. Já deu o endereço. Mas eu vou precisar de vocês. Pedro está dizendo, irmãos, igreja não se faz. Ninguém faz nada sozinho. Igreja não se faz sozinho. E às vezes a gente encontra algumas pessoas que querem fazer tudo sozinho. Alguns pastores que querem fazer tudo sozinho. Tem pessoa que quer fazer tudo sozinho e ela chega a ser até pior do que o diabo. Porque o diabo não faz nada sozinho. O diabo precisa dos seus diabinhos, né, dos seus capetinhos para poder fazer algumas coisas. E tem pessoas que querem ser melhor do que o diabo. Pessoas que querem ser, tomar o lugar, ser o pai do diabo. Porque quer fazer tudo sozinho. Igreja você não faz nada sozinho, você precisa da cooperação mútua. Mas Pedro está dizendo, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente. Silvano está aqui. Silvano me ajudou. Silvano é capaz. Silvano é mais capacitado que eu para escrever. Olha aqui, que beleza. Pedro reconheceu que Silvano tinha características superior que ele. E mesmo assim ele não se sentiu ameaçado no ministério. Mesmo assim ele não se sentiu, não, Silvano vai tomar o meu lugar no apostolado. Ele pediu ajuda. Silvano o ajudou. E então ele escreve, olha, quem me ajudou a escrever foi Silvano. Porque Silvano é mais capacitado que eu na escrita. Eu ditei e ele formulou as palavras. E então a carta, 1 Pedro, saiu de forma gloriosa. Então Pedro também quer ensinar a nós, dizendo que dentro da igreja também existirá pessoas que foram chamados a ocuparem um cargo superior, mesmo não tendo todas as qualidades em excelência. Todavia, Deus sempre levantará um Silas. Deus sempre levantará um João Marcos para os auxiliar. Eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Por isso que Deus levantou e continuará levantando pessoas para me auxiliar. Se você ler o Evangelho de Marcos, alguns dizem que esse Evangelho de Marcos, na realidade, não é o Evangelho de Marcos. Esse Evangelho é o Evangelho de Pedro. Levou o nome de Marcos, porque foi encontrado e então foi assinado por Marcos, mas ali Marcos está registrando, ou seja, como um pesquisador, registrando as memórias de Pedro, quando estava com Pedro aqui. Porque ele vai falar o seguinte, aquela que está na Babilônia, ou seja, falando da igreja de Roma, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. O mesmo Marcos que Paulo também solicitou a sua presença, é o mesmo que está junto com Pedro. E certamente nesse momento aqui é que Marcos escreve o Evangelho, escrevendo a memória de Pedro, aquilo que Pedro presenciou, aquilo que Pedro viu. Pedro está dizendo, Deus sempre vai levantar um Silas, Deus sempre vai levantar um João Marcos para cooperar no ministério. Só que Pedro ele conclui dizendo, todo o resultado do nosso trabalho em direção ao nosso próximo deverá sempre resultar em glórias a Deus e encorajamento e testemunho da verdadeira graça de Deus. Continuando o verso de número 12.
com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente. Por quê, Pedro? Para encorajá-los, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Por que você escreveu, Pedro, essa carta? Porque eu desejei muito ver esses irmãos sendo encorajados. Eu desejei muito esses irmãos serem fortalecidos. Então, com a ajuda de Silvano, escrevi de forma resumida a vocês, irmãos, para que vocês então sejam fortalecidos quando lerem e receberem essa carta. Então, o resultado final de todo o trabalho de irmãos, de todo o trabalho da igreja, deve ser esse: em encorajar, em fortalecer, em consolar, em ajudar mutuamente uns aos outros. Para que então a graça de Deus seja evidenciada, vista, confirmada, testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Pedro se preocupa com o que irá resultar os seus escritos. Ele então finaliza expressando os motivos de escrever essa carta. Podemos imaginar Pedro olhando para o retrovisor da sua vida, e o que ele escreve aqui são todas as experiências que ele teve com Cristo, para os consolar, para consolar os irmãos. Pedro, por que você escreveu essa carta? Se pudéssemos perguntar a ele, certamente ele responderia: porque em mim nasceu um desejo, o desejo que vocês sejam encorajados, um desejo que vocês se tornem pessoas encorajadas com o que escrevi. E tudo o que eu ensinei a vocês é resultado das minhas experiências com o caminhar com um Deus encarnado, Cristo. Porque uma vez ele me chamou, e quem ele chama é alguém que não merecia. Ele me auxiliou em minhas lutas, pois eu era alguém que carecia ser transformado de dentro para fora. Ele transformou as minhas motivações, porque eu era alguém que precisava ser tratado por ter começado a servir a Cristo por motivos errados. Em minhas desilusões, Ele me ajudou, porque eu era alguém que precisava ser tratado quando desiludido e confrontado com o verdadeiro Evangelho. Nas perspectivas, Ele me deu novas perspectivas, após ser curado pelo próprio Cristo. Nas minhas lutas e perseguições, eu experimentei esta graça na medida, porque eu fui alguém que já esteve no corredor da morte, aguardando apenas o amanhecer para ser morto. Porém, a graça de Deus veio sobre medida, e milagrosamente Ele enviou anjos e me libertou. Eu, Pedro, mais do que isso, sou alguém que caminhou e presenciou os sofrimentos do próprio Cristo. Sim, sou eu, o apóstolo Pedro, alguém que recebeu uma missão do próprio Cristo. Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro está fazendo isso com a carta. Pedro, Jesus chamando ele. Quando você se converter, Pedro, não se esqueça de tudo que você enfrentou. Com a mesma consolação que você está sendo consolado, Pedro. Porque o diabo pediu para peneirar você, mas eu roguei para que você não desfaleça na sua fé, Pedro. Então, com esta consolação, com esta graça que você recebeu, vai surgir um tempo que você vai precisar também consolar aqueles que serão perseguidos. Então, Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Esse é Pedro, que escreve esta primeira carta aos irmãos das 5 províncias. Eu concluo
Você tem a consciência de que necessita da ajuda de uns dos outros? Ou está treinando para ser alguém pior do que o diabo? Você reconhece que outra pessoa pode ser melhor que você em certos ofícios e você melhor do que ela em outros? E agora vocês, conscientes disso, vocês procuram somar forças e conhecimento para o crescimento do reino de Deus? Ou a disputa? O resultado do seu trabalhar para Deus, o resultado do seu servir a Deus no reino, está sendo a glória de Deus e o encorajamento e fortalecimento e crescimento e amadurecimento de seus irmãos? Pedro encerra a sua carta de forma sublime, dizendo: irmãos, Deus me fortaleceu, Deus em Cristo me restaurou, e agora quero ser instrumento na vida de vocês para os fortalecer e os restaurar também. Que Deus nos ajude a sermos assim. Irmãos, pessoas conscientes daquilo que recebeu de Deus, graça suficiente, encorajamento, consolo, e quando necessário for, ser usados por Deus para o consolo, encorajamento e fortalecimento do nosso próximo. Amém? Vamos curvar nossa fronte e orar. Gratos somos, Deus, pelo privilégio de termos Tua palavra, pelo privilégio de sermos, ó Deus, guiados por ela, fortalecidos por ela. Que o Senhor nos ajude a guardar estas palavras no nosso coração. Nunca mais leremos Pedro da mesma forma, ou esta primeira carta do apóstolo Pedro da mesma forma, pois impactados fomos por cada ensino desta carta, por cada verso, por cada capítulo, fomos alcançados por Tua graça e o Senhor nos ensinou muitas coisas aqui. Agora nos dê, Senhor, graça também para praticarmos tudo aquilo que aprendemos. Ajude-nos, conduza-nos e transforme-nos, para que então Cristo Jesus, em nós e através de nós, seja visto, glorificado e exaltado para todo sempre. Amém. Quero convidar aqui 2 pessoas, não máximo 3 pessoas, para falar o que aprenderam desta carta. Hoje é o último dia, então eu quero chamar, deixa eu escolher aqui. O Zezinho já colocou até a mão no rosto. Chamar a Daiane. Ela já sabia. Vou chamar a Marli. E o João. De todo esse livro, ou essa carta que nós estudamos, aquilo que mais chamou a atenção em vocês, aquilo que marcou o coração de vocês, que vocês possam abençoar-nos com um testemunho. Amém? Pode subir aqui. Pode subir. Eu acho que o maior sofrimento que eu já enfrentei na minha vida foi o luto da minha mãe, né? Foi eu perder minha mãe nova, assim, nos meus olhos, né? Era um trauma que eu tinha muito, assim, lá dentro, né? E Deus me consolou. Eu vivi isso, principalmente dessa última, da pregação de hoje. Eu vivi isso. E o que mais me chamou na atenção, assim, na carta de Pedro, foi o motivo pelo qual a gente tem que suportar com alegria. Eu pensava assim, como que eu vou ficar feliz de ter perdido minha mãe? E daí, não sei se foi o penúltimo ou antepenúltimo culto, que daí falou que é assim como uma mãe, né, filha, tá esperando o bebê e tem toda a dor de parto, todo o incômodo da gestação,
assim são os nossos sofrimentos, né? Que a gente vai experimentar por causa de quem que a gente está sofrendo, para a gente experimentar a presença, a consolação de Deus, né? Por causa de Deus, porque eu pensava assim, ó, mas a pessoa do mundo pode se render, a pessoa do mundo pode, né? Do mundo assim, a pessoa pode se entregar, por que eu tenho que estar feliz de ter perdido minha mãe? Um dia conversei sobre isso como que eu tenho que estar alegre? Não por ter perdido, mas como filha de Deus, né? O testemunho. E aí, aquele dia, aquela palavra entrou no meu coração. Não sou boa de me expressar, mas entrou muito no meu coração. O porquê, por causa de quem a gente suporta com alegria? Por causa de Cristo. Ele suportou, ele sendo Deus, ele suportou por causa da gente, porque ele sabia que tinha um propósito maior. Então, acho que a carta de Pedro que mais me chamou a atenção foi o motivo pelo qual a gente suporta com alegria. Porque às vezes é muito difícil a gente entender isso, suportar com alegria. E ele está presente mesmo. Eu pude vivenciar isso. Foi para mim muito bom esse livro de Pedro, né? Porque pelo momento que eu passei e saber, né, que a esperança que a gente tem, né, em meio à tribulação, passando pela tribulação, né, e sabendo que Deus no controle da vida da gente. E eu, não fiquei apavorada, nem nada assim, porque sabendo que Deus está no controle da vida da gente. E esses ensinos aí foi muito importante para mim, né? Por saber que o crente passa, mas a nossa esperança tá que Deus está com a gente em todos os momentos, né? Todos os momentos da nossa vida. E também, né? Aprendemos tanta coisa sobre marido, mulher, os deveres, né, de cada um, sofrer por causa de Cristo, e não sofrer por fazer mal, né, que nós aprendemos também durante esse tempo. Então a gente tem que se alegrar, embora a gente não tenha aqui o que eles passaram, que foi a perseguição, né? A gente não é perseguido como eles foram perseguidos, mas passamos por momentos difíceis também, né? Muitas vezes. Mas temos a esperança, né? Em meio à tribulação, a gente tem esperança que Deus está do nosso lado e é isso. Amém. O João não quer falar muito. Ai, gente. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi muita coisa, né? Não só com a carta de Pedro, mas nessa igreja. A Regina está dando risada de mim, branco. Chama a atenção dela lá. Então, porque que eu falo para a gente, depois que eu entrei na igreja, que eu acho que mudou muito minha vida, sabe? Porque eu precisava de uma igreja que fosse a minha cara. Acho que essa é a minha cara. E, que nem como a Maria falou, eu aprendi muita coisa, deveres de marido, apesar que eu já sabia, né? Deveres de marido, deveres das esposas, deveres dos pastores, foi muito bom para eu aprender que eu não sou pastor. Quer pôr branco isso daí? Que a gente precisa de um pastor que seja... que a gente tem que cobrar o pastor. Isso que foi uma coisa muito interessante, né? Aprender, entendeu? Mas não tem muito o que falar. Para mim tudo foi bom. Vou recapitular e... sei lá. Para mim tem sido muito bom tudo, tá? A igreja tem sido muito boa para mim. Eu agradeço a Deus por essa igreja. Amém? Regina quer falar. Graças a Deus.